Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Você que não é inscrito, fica aqui o convite para você fazer parte da nossa nobre família. E para quem já é inscrito, eu quero agradecer aqui especialmente por vocês terem batido a meta da nossa primeira parte deste vídeo, né? Eu disse a vocês que quando batesse 30 mil views, a gente faria a parte 2. Inclusive, para quem não assistiu ainda, veja, porque nesse vídeo nós falamos como o Satanás pretende mudar o seu DNA. Explicamos tudo direitinho lá para você entender quais serão esses passos que eles vão dar. Praticamente nós temos dois vídeos que são esses dois aí, que eu recomendo para que você assista antes desse. Esse aqui vamos dizer que é a parte mais avançada. Nessa parte aqui, família, nós demos uma palhinha de como o Satanás vai fazer todo ser humano perder a sua salvação quando a gente mudar geneticamente o nosso código genético, nos transformando em a imagem e a semelhança do diabo. Nós falamos disso lá, mas demos uma palhinha como isso vai acontecer. Nessa parte aqui, a gente vai entrar a fundo no assunto, mas primeiro é importante, antes de você ver essa parte, mais uma vez eu reforço isso, que é importante que você veja como esse processo é possível, como hoje as atuais pesquisas estão mostrando que nunca foi tão barato e tão fácil mexer e alterar no DNA humano. Então assiste as outras partes para que você não fique voando e imaginando, isso é impossível, isso é aquilo, que aí infelizmente você está desatualizado. Recentemente também o processador do Alcore já está sendo feito em células humanas, irmão. Isso não é fake news, isso simplesmente é os avanços científicos da última hora, que visa mesmo buscar a imortalidade, tá certo? Então assiste os outros vídeos para você entender isso. E você que já assistiu, já deve estar aí morrendo de curiosidade para saber como é esse processo da perda de salvação pela mudança genética e de fato de onde ele vem. Você vai descobrir agora, isso já foi feito há muito tempo atrás, como a Bíblia diz, nos dias de Noé. E você vai entender isso agora, irmão, todos nós juntos. Eu estou muito ansioso para fazer esse vídeo, eu caprichei, irmão, espero que vocês gostem. Eu fiz com o máximo que eu podia, com muito carinho mesmo para vocês. Então, irmãos, vamos lá. Pegue agora mesmo seu inhame com calabresa e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Corrompendo a imagem é na verdade sobre a genética de ambos. É chamado de os dois Messias, o verdadeiro Messias e o anti-Messias. Em Gênesis 3,15, Deus disse a Satanás, surgindo como uma serpente aqui. Em Gênesis 3,15 ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então eu vou e olho para o que é sua semente, o que é a encarnação e a genética que estão envolvidos nisso. Isso tem a ver com o que é uma semente, certo? Nós colocamos as sementes na terra e as coisas saem, mas por que elas realmente fazem isso? A Bíblia fala sobre pessoas tendo semente, fala sobre Deus tendo semente, por exemplo. Meu Deus, você sabe, em 1 João 3,9, ninguém tendo nascido de novo continua em pecado, pelo que a semente de Deus habita nele. O que é uma semente, afinal? Enquanto eu ia e comecei a estudar, descobri coisas como cromossomos e genes no DNA. E eu pensava, deve haver algo a mais, porque é mais do que apenas uma série de ácidos nucleicos. Existe um código ali, é o código e a informação. É uma entidade não material que está sendo armazenada em um meio físico. Então, dentro de nossa semente há informação. Há um código e, portanto, esse código está sendo repassado para os nossos filhos e etc. Então, eu realmente levei tempo para examinar a genética da encarnação. E então, usando isso como nosso prototipo. Portanto, podemos ver como Satanás vai falsificar isso e tentar corrompê-lo. Sabemos que Gênesis, capítulo 6, versículo 1, primeiro nos diz sobre como os anjos caídos começaram a se acasalar com os seres humanos do sexo feminino e criaram uma raça híbrida conhecida como gigantes. As escrituras deixam isso muito claro. Se usarmos a medida antiga de covados e coisas como essa, a maioria dos gigantes ficava entre 2,5 metros a 10 metros de altura. Quer dizer, estamos falando de uma criatura agora. De minha informação médica, posso facilmente dizer-lhe como configurar isso. Uma criatura de 10 metros de altura pesaria cerca de 4.500 gramas. Sua força seria além do que seria no seu tamanho proporcional, porque esta é uma criatura extraordinária, agora que foi cruzada através de sangue demoníaco. E isso sem se questionar que, se olharmos para o resto de suas armas antigas, tais como machados que eram de 3 a 3,5 metros de altura, ou os bastões, sabe, a mesma coisa. Quer dizer, você não constrói um machado de 3,5 metros de altura se você é uma pessoa de tamanho normal. Quer dizer, isso é apenas um senso comum.
Mas os experimentos que a maioria das pessoas não entende é que essa foi a primeira experiência genética em toda a história humana. Isso não foi um acidente, foi um experimento controlado. Satanás foi recentemente expulso naquele ponto. Ele não poderia tomar o céu, então ele estava indo tomar a terra. E se olharmos para a terra de Canaã, em particular, ele concentrou aproximadamente, se você vê os números na Bíblia, 1 milhão de gigantes na antiga terra de Canaã, por uma razão. Ele estava indo interromper uma profecia. O que Jesus nos diz? Como nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem voltar. O que diferencia esses dias, na minha opinião, é a presença dos anjos caídos na terra. O que lemos no Apocalipse? A batalha foi Miguel e seus anjos contra Satanás e os seus. Satã é o quê? Lançado à terra. Assim vemos um tipo de retrocesso ao Gênesis ali. E que nas palavras de Jesus seriam como nos dias de Noé. Anjos caídos abertamente sobre o planeta se manifestando. Então o que acontece em Gênesis 6 é o Nephilim, que é a união, o subproduto dessa união entre os anjos caídos e as mulheres da terra, resultando no dilúvio. Toda vez que o Nephilim está presente, e eles estão presentes depois, obviamente em Números 13, quando eles vão para a Terra Prometida, quem está lá? São os Nephilims. O julgamento, o mandato é sempre o mesmo com os Nephilims. Extermina-los, não há nenhuma graça e misericórdia. E isso tem a ver com a vinda do Anticristo, e como ele vai ser o filho genético de Satanás. E depois, usando a marca da besta, ele vai passar essa linhagem genética maléfica para o mundo, que conhecemos como a marca da besta. Eu duvido eles já chamarem de a marca da besta, quando ela surgir por aí. Vai ser algo muito legal, sabe? Alguma porção do super-homem ou algo assim. Mas isso realmente vai ser um caminho para as pessoas alterarem-se no nível genético. Elas vão provavelmente receber algumas das coisas que prometeram a elas, tais como uma forma de imortalidade. Mas note que não é a verdadeira imortalidade, mas algo parecido com isso. Eu acho que é por isso que em Apocalipse capítulo 9, quando diz que esses gafanhotos que saem do poço atormentam os homens por 5 meses, e os homens procuram a morte, mas a morte foge deles. Eu penso que eles aceitaram a marca da besta. Eles já não são capazes de morrer da maneira antiga, embora eles gostariam disso se pudessem neste momento, porque eles na verdade foram transformados de dentro para fora. E mesmo a besta, ela é chamada de a besta, porque ela é uma quimera, um híbrido. Ela não é mais o seu humano normal. Ela foi transformada em algo que está além da transferência humana. Há 4 critérios para a marca da besta. As igrejas sabem sobre um ou falam sobre isso. Comprar, vender ou trocar sem a marca. Ok, isso é interessante. Critério 2, você recebe a marca da besta. Feridas graves começam a sair em seu corpo. Isso é muito esquisito. O que acontece com isso? Critério 3, quem leva a marca é jogado no lago de fogo. Isso é bizarro, porque o que acontece com um Deus misericordioso, amoroso? Porque não há perdão para quem leva essa marca. Critério 4, que é indiretamente apresentado como a marca, mas diz, naqueles dias, qualquer um que toma a marca, certo? Buscarão a morte e não a encontrarão. Na minha opinião, você recebe essa marca da besta, e ela muda o DNA do hospedeiro. E você se torna a semente da serpente. Você se torna um Nephilim. Esse é o porquê da severidade do julgamento. Agora, há uma correlação direta entre o experimento e o experimento de DNA dos gigantes para os pequenos aliens cinzas, Greys. Eles estão, na verdade, relacionados. Olhamos para o que a Bíblia diz. Aconteceu uma vez os gigantes e então o dilúvio. E depois os gigantes voltaram, não é? Satanás não estava disposto a deixar isso de lado. E desde meados dos anos 80, agora, a década de 1980, tivemos os pequenos aliens cinzas, os Greys. Naquele ponto nós tivemos, eu não sei quantos tipos diferentes de alienígenas. Tivemos os vermelhos, azuis, os verdes, os pretos, alguns com escamas, outros com pele humana, com cabelo comprido, cabelo curto, olhos pequenos. Você escolhe. Algo estranho aconteceu em meados da década de 80. Temos um alienígena comum agora, não é? Os pequenos cinzas, Greys. Olhos grandes, pele cinza, sem cabelo, 1,5 metro. Carinhas magrinhos. Sim, e por quê? Por que é que nós só o tivemos agora? Será que as outras assim chamadas nações alienígenas decidiram apenas arrumar as malas e saírem? Ou algo mais está acontecendo aqui que não estamos observando? E acredite em mim, que essa é a resposta, que não estamos olhando para isso direito, porque como eu disse, é uma relação direta entre os alienígenas cinzentos e os gigantes antigos. Há um pico de avistamentos de OVNIs que estamos recebendo como nunca antes. Existe todo um movimento de divulgação, onde as pessoas estão dizendo que eles já estão aqui. Os
governos do Reino Unido, o governo francês, belga, os alemães, os japoneses, Brasil e México, todos têm ido em seus registros indicando inequivocamente que este fenômeno é real. É assim que você obtém essa luz no escuro, sabe? As pessoas. Aqueles carinhas cinzas estão de volta, Bob. Isso mesmo, Ted. E você tem esse tipo de coisa engraçada no noticiário. Mas o que está acontecendo é que precisamos de um diálogo sério, de verdade, porque o fenômeno é real, é florescente e não vai embora. E só o fato de que os governos dos países que citei um minuto atrás já tiveram divulgado que o fenômeno é real, deveria ser suficiente para despertar a igreja. Mas a maior parte da igreja fica com a cabeça na areia e só cantam. Estamos informados de que Satanás vem com todos os sinais e prodígios de mentira. Tessalonicenses 2:9. Estamos informados por Jesus de que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Mateus 24:22. Estamos informados por Jesus novamente, e ninguém vos engane, certo? Mateus 24:4. Que até mesmo os eleitos seriam enganados se isso fosse possível. Mateus 24:24. Por que é que não podemos olhar para as passagens das Escrituras e começar a levá-los a sério e entender que estamos na janela de tempo, onde tudo isso não vai acontecer, mas está se manifestando agora? Eu conheci agora centenas de pessoas que alegam terem sido abduzidas por alienígenas. São eventos que você não pode explicar naturalmente. Ridiculamente, o equívoco mais comum em UFO é o planeta Vênus. Acredite ou não, 27% de todos os avistamentos são o próprio planeta Vênus. E ele só fica lá no céu. Então isso mostra como as pessoas interpretam as coisas erradas. Mas vemos objetos passarem no radar a velocidades incríveis. Voam um para o outro e tornam-se um outro objeto. É ir em outra direção. Eles desafiam as leis da física. Pessoas que afirmam que estão sendo sequestradas. Eles dizem que os aliens, que eles pensam que são aliens, atravessam as paredes. Bem, as naves físicas reais e os seres físicos reais não podem fazer isso. Até mesmo os pesquisadores seculares que não são cristãos dizendo isso. Na verdade, eu usei a pesquisa a partir das fontes seculares. E isso mostra que eles atingem o que eles chamam de paranormal, ou uma explicação parafísica. Mas eu não usaria as palavras paranormal ou parafísico. Eu diria talvez espiritual ou sobrenatural. Fica esquisito aqui, em minha pesquisa, e eu sei que isso fica meio polêmico aqui, ok? E se você não está à altura dessas coisas, vai parecer muito distante, mas é científico. Temos falado às pessoas que alegaram terem sido abduzidas por alienígenas, ok? Primeiro de tudo, eles não são aliens. Acredite que eles são seres interdimensionais, isto é, anjos caídos. Há um programa de hibridização acontecendo. O que quer que esses seres sejam, eles são extremamente interessados em nosso DNA e a manipulação do DNA. E só para complementar ainda este documentário, família, pra gente ver que de fato esses OVNIs não são nenhuma tecnologia, tá muito mais pro lado espiritual, basta a gente lembrar aqui do caso Chupa-Chupa, o caso Prato. Vocês devem lembrar ainda, quem não viu vai ver agora, que o objeto voador não identificado, o UFO, o OVNI, chamem como quiser, ele estava sugando o sangue das pessoas. Mais uma vez deixando claro que o que quer que seja essas criaturas, eles estão muito interessados no nosso DNA. O fenômeno chupa-chupa recebeu esse nome porque as luzes pareciam atacar e sugar o sangue das vítimas. Que esses objetos, ao se aproximarem das pessoas, principalmente à noite, projetavam uma espécie de um feixe de luz que atingia de maneira preferencial as mulheres sobre o seio esquerdo. E as mulheres muitas vezes desfaleciam e ficava uma marca cheia de pequenos furos. Ouvimos dizer isso várias e várias vezes. Não nós, mas em um dos colégios do Dr. Roger Lay, que removeu 16 implantes de pessoas. Temos uma trilha, uma cadeia de evidências. Nós, as pessoas que contam essa história bizarra de serem abduzidas, ok? Mas agora nós levamos isso para o laboratório. Fizemos raio-x e veja a imagem na radiografia. Ali está o objeto. Então as pessoas não estão dizendo mentira. Temos uma gama de evidências. Tiramos o objeto, colocamos-lo sob um microscópio eletrônico de varredura. E eis que vimos nanotubos de carbono. É um computador executando o que pensamos há uma centena de vezes, mais rápido do que o computador mais rápido que temos no planeta. Nossos computadores processam a cerca de 3,5 GHz aqui. Este chip tem uma velocidade de relógio que emite um sinal quando está no corpo do hospedeiro de 317 GHz. Nós achamos que é um impulsor de relógio.
Essa coisa, seja o que for, está mudando o DNA do hospedeiro. É um protótipo. Eu percebo, se você não tiver conhecimento nessas coisas, isso soa incrivelmente bizarro. Mas aqui está a evidência científica, com toda uma cadeia por trás do hospedeiro, contando essa história bizarra. Está um implante que sai do hospedeiro, agora cortando o implante ao meio, olhando sob um scanner, microscópio eletrônico. O que vemos? Nanotubos de carbono, coletores meio esquisitos, tipo gânglios saindo dessa coisa, onde as terminações nervosas do anfitrião envolvem-se em torno e tipo se moldam com este implante. O implante tem uma secreção que mantém o corpo para que não o expulse. Elevada e elevada estranheza. Satanás vem com todos os sinais e prodígios de mentira. É hora de nós tirarmos nossas cabeças da areia e começarmos a olhar para este fenômeno e entender que ele está guardando isso. Mas o que faria com que as pessoas levassem a marca da besta? O que faria com que as pessoas desejassem se alinhar e tornassem estas coisas? Nenhum cristão em sã consciência faria. Mas o cristianismo tem estado em sua maior parte, como eu disse anteriormente, tipo que cortado na altura dos joelhos, corroído pelo darwinismo. Então você tem milhões e bilhões de pessoas que estão à espera de alguma coisa. Elas estão à procura de algo. E elas estão procurando por nossos progenitores. E é isso que eu chamo de a vinda da grande enganação. E isso se liga perfeitamente com a marca da besta. E estamos em sem precedentes. Águas inexploradas, é onde estamos. É inacreditável. E não está ficando cada vez melhor. Está ficando pior, porque estamos nos movendo. Acredito que estamos nas dores de parto, a qual as escrituras nos diz. Onde eles estão? Jesus nos disse de guerra, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em diversos lugares, tempos conturbados. Estamos nessa janela de tempo, onde isso está se manifestando e manifestando totalmente. O que está conduzindo ao nascimento da tribulação? Bom, família, para mim aí são fatos, então não há argumentos. Um excelente documentário que você vê que bate com tudo isso que eles estão fazendo, né? Essa agenda global, toda a destruição da religião, colocando realmente os cristãos com a cabeça enfiada na areia. Muitos estão assim, pela própria religião, está sendo contaminada com doutrinas maçônicas, e a outra parte porque realmente estão acomodados. É aquele cristão que diz, não, tem que acontecer, aqueles dias que é para acontecer lá na frente, acontecer agora por culpa da nossa incompetência. Quem fala essas coisas, não tem que acontecer sim, mas você tá relaxado, você tá de mãos atadas, irmão, porque você não tem o conhecimento das escrituras, porque em momento nenhum Cristo mandou que os cristãos ficassem de mãos atadas, ficassem com a cara para cima esperando o pior chegar. Ele nunca falou isso, ao contrário, ele ainda também advertiu que a fé sem obras é morta. Então é por isso que todo dia, mesmo vendo a censura, mesmo vendo tudo isso que esses caras estão fazendo, eu levanto e digo, eu tenho que fazer minha parte. Cristo até o último momento, ainda lá no último suspiro dele, foi pedindo por nós, foi orando. Então até no último suspiro do cara, ele continuou sendo torturado ali na cruz, e ele continuou pensando em mim e em você. Ainda pediu por nós, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que está fazendo, e deu o último suspiro e ali se foi, né? Morreu momentaneamente. Então, se Cristo passou por tudo isso, por que é que a gente vai ficar aqui com a cara para cima? Então, irmão, passe esse vídeo adiante, mostra para mais pessoas, porque se você quer saber a resposta para a gente tentar fazer alguma coisa, é apenas com união mesmo, a conscientização. Quanto mais pessoas souberem do que eu sei, do que vocês estão sabendo agora, vai ser mais difícil o sistema nos enganar com esse tipo de mentira, porque essa tecnologia mais cedo ou mais tarde vai chegar, seja por meio de aliens, seja por meio de avanços medicinais, mas está caminhando para isso. Você que não acredita em nada dessas coisas, você pode também pesquisar e ver os avanços científicos que de fato a nanotecnologia está aí, a alteração do código de DNA está aí, são fatos, ok? Se você não quer levar para o lado religioso, não leve, mas que isso é fato, já vai estar aí para que as pessoas possam colocar isso no seu código de DNA e ficarem à imagem e à semelhança do diabo. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, e que Ele proteja cada um de vocês. Você que gosta do nosso canal, que quer que ele continue sempre trazendo esse tipo de vídeo aqui, que não é fácil, vocês devem saber que não é fácil trazer um vídeo desse. Então, por favor, entenda isso, compartilhe, deixe um comentário. Muitas pessoas estão deixando de comentar, isso é muito ruim pro canal. É como se o vídeo não tivesse chamado a sua atenção, você só assistiu, mas você não comentou. Nem que seja para dizer um valeu ou deixar um bonequinho daquele, um emoticon. Faz isso aí porque ajuda muito o canal, tá certo, irmão? Deixa o like, compartilha, isso é essencial para que esse trabalho continue. E aqueles que têm uma condiçãozinha melhorzinha, que não vão sentir falta de 5 conto, 10 conto, nós temos o PayPal, o Patreon, o Apoia, o Patreon principalmente, família. Você que tem cartão de crédito e pode fazer uma doação por lá, por mínima que seja, faça pelo Patreon, é o que eu prefiro mais, porque ele vem em dólar.
E aí eu posso comprar algumas coisas que só vendo no eBay e tal, né? Principalmente material aqui pro canal. Você sabe que uma GoPro, por exemplo, se você for comprar no Mercado Livre é bem mais cara do que no eBay. O problema só é a demora. Então, principalmente como eu uso o dinheiro do Patreon para conseguir novos equipamentos aqui pro canal, eu fico muito satisfeito quando vocês fazem por lá, tá certo, irmão? Mas você só pode fazer pelo Apoia-se ou pelo PayPal ou direto na conta, então não tem problema também, tá certo, irmão? Mas, enfim, o mais importante para nós aqui é que você realmente assista os nossos vídeos e compartilhe. Isso é o mais importante. Então é isso, eu vou ficando por aqui, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana e estaremos aqui, se ele permitir, amanhã às 7h30. Então, sempre encarando o sobrenatural.